Olá, eu sou Guilherme Strock, advogado, autor do site Infolei, uma ferramenta para que os operadores do direito, concurseiros ou estudantes do direito mantenham-se atualizados quanto aos principais julgados dos tribunais superiores. O link para o texto da análise que será feita hoje está na descrição para que você possa acompanhar. Aproveite e inscreva-se no canal e ative as notificações para manter-se atualizado. O acórdão estudado hoje ele trata da necessidade da inimputabilidade ser baseada em um laudo pericial e não apenas na convicção do juízo. O acórdão que nós vamos estudar hoje, ele provém do Rio Grande do Sul, é o acórdão do recurso especial 1.802.845, que tem como tema, no caso de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, qual a forma necessária para este reconhecimento, sendo que se faz necessário, por óbvio, o exame médico legal através de um incidente de insanidade mental, que deve ser instaurado previamente. Estudando a origem desse caso, então, nós temos que o José, um nome fictício, não se conformando com a separação de Joana, também nome fictício, ele invadiu a sua residência e começou a agredi-la. Ele passou então a exigir que ela mantivesse relação sexual a fim de que cessassem as agressões. Em seu depoimento, a vítima afirmou que este estaria transtornado, referindo suicídio e desorientado. Sem qualquer fundamento em laudo profissional de especialista em saúde mental, com base nesses indícios de que, ao menos no momento do estupro, estaria José em episódio de perturbação mental, o juízo aplicou a minorante do artigo 26. Então, fazendo a leitura do artigo 26, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E a redução de pena, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O Ministério Público então recorreu e alegou que o reconhecimento da causa especial de redução de pena descrita no referido dispositivo, por estar atrelada à condição biológica, depende de laudo médico que comprove a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou de laudo psicológico a atestar que, ao tempo do fato, o autor não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito deste, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que nos traz é um breve estudo do incidente de insanidade mental do acusado, que está previsto no artigo 149 do Código de Processo Penal. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Parágrafo 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quantas diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. E o relator ele começa então trazendo a necessidade de que não seja uma mera alegação de inimputabilidade, mas que o incidente de insanidade ele seja instaurado mediante uma fundada dúvida quanto a eventuais problemas de saúde mental possam indicar a possibilidade de o acusado determinar-se conforme o comportamento esperado. Citando então Renato Brasileiro, afirma que o incidente de insanidade mental pode ser instaurado de ofício pelo juiz ou a pedido de uma das pessoas listadas no artigo 149. Ainda que embasado em um pretenso conhecimento da vítima, que for esposa do acusado por 15 anos, e afirma que o autor estaria transtornado, o juiz não possui as capacidades técnicas para analisar a saúde mental do acusado. Muito embora o Código de Processo Penal não adote o sistema tarifado da prova, ou seja, aquele sistema em que as provas têm um determinado peso conforme uma previsão legal, a exigência de submissão do acusado a exame é de suma importância, pois nesses casos o Código adotou o sistema biopsicológico para o reconhecimento da inimputabilidade. Tendo em vista ainda a previsão do artigo 182, de que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, ele cita Gustavo Badaró. Em princípio, aplica-se ao laudo que resulta do incidente de insanidade mental a regra geral das perícias, previstas no artigo 182 do Código de Processo Penal, segundo a qual o juiz não fica vinculado aos laudos periciais, podendo aceitá-los ou rejeitá-los, no todo ou em parte,
o que é uma decorrência da máxima de que o juiz é o peritus peritorum. Todavia, em virtude da elevada especialização técnica da questão de definir ou não a ocorrência da insanidade mental no momento da prática da infração penal, será muito difícil que o juiz, sem qualquer outro elemento técnico, possa divergir do laudo pericial. O mesmo autor ele continua a sua análise afirmando que, existindo mais de um laudo, poderá o juiz então optar por um ou por outro quando, primeiro caso, em que considere que prevalece o artigo 150 do Código de Processo Penal, que prevê a nomeação de peritos, sobre a regra do artigo 159, caput, com a redação dada pela Lei nº 11.690 de 2008, que determina a realização das perícias por perito oficial. Ou, caso sejam nomeados peritos não oficiais e cada um apresente seu laudo com resultados divergentes, artigo 159, parágrafo 1º. E, por fim, quando considerando que, em um caso concreto, a perícia de insanidade mental será particularmente complexa, o juiz designe mais de um perito oficial, artigo 159, parágrafo 7º. Ainda assim, pode solicitar outro laudo técnico a fim de dirimir suas dúvidas, mas em todos os casos o exame é imprescindível para a conclusão da inimputabilidade do acusado. A necessidade do exame também seria uma opção legislativa, não apenas pelo conteúdo técnico, mas pelas consequências que dele advêm caso a doença seja anterior ou contemporânea ao cometimento do delito, ou sobrevenha ao acusado após o cometimento deste. Qual seria então essa consequência da inimputabilidade ao tempo do crime? Caso o exame realizado por peritos no incidente de insanidade mental conclua que ao tempo da prática delitiva o acusado era inimputável, o processo seguirá, com a presença do curador especial nomeado. Qual a consequência, então, da inimputabilidade que acomete o acusado após o crime? Caso se conclua que a doença que acomete o acusado ela veio após o crime, o processo será suspenso até que se restabeleça sua sanidade mental. E, por fim, resta dirimir se cabe medida cautelar em caso de crime praticado com violência ou grave ameaça por inimputável. E dentro das medidas cautelares diversas da prisão, existe a possibilidade da medida cautelar de internação provisória para os casos em que for comprovado ser inimputável. O destaque do julgado no informativo ficou então como o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico legal nele previsto. E a ementa do recurso especial ficou como: artigo 149 do CPP não contempla hipótese de prova legal ou tarifada, mas a interpretação sistemática das normas processuais penais que regem a matéria indica que o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, artigo 26, caput, parágrafo único do Código Penal, dependem da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico legal nele previsto, sendo possível ao juiz discordar das conclusões do laudo, desde que por meio da decisão devidamente fundamentada. Recurso especial provido para cassar em parte o acórdão exarado no julgamento da apelação criminal, especificamente na parte que aplicou o redutor do artigo 26, parágrafo único do Código Penal, a fim de que, verificada a dúvida acerca da sanidade mental do recorrido à época do crime, seja determinada a baixa dos autos ao juízo de origem para a realização de exame médico legal nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal. Essa foi a análise do recurso especial 1.802.845. Se as informações foram proveitosas para você, eu peço a gentileza de que você clique no centro da tela e assine o nosso canal para que se mantenha atualizado. Na tela aparecerão outros 2 vídeos que podem ser do seu interesse para continuar os seus estudos. Lembrando que no link da descrição temos o texto para acompanhamento desse vídeo, além do link para o grupo do Telegram para sanarmos eventuais dúvidas. Eu agradeço e até o próximo vídeo.